Um visitante que chegou depois do sermão disse que, a uma distância de 400 metros, se podia ouvir berros, gritos e lamentos, como de mulheres em dores de parto, quando as pessoas agonizavam pelo estado de sua alma. Alguns desmaiavam ou entraram em transe. Outros batiam a cabeça nos pilares da igreja. E as dondocas da época, com aqueles chapéus de véu, rasgavam o véu e se enfiava debaixo dos bancos. Edward e outros oraram com muito fervor e levaram alguns a diferentes graus de paz e alegria, tudo exaltando o nome do Senhor, e exortaram outros a se achegarem ao Redentor. Edwards pregava um sermão simples, mas com muito poder e unção. O sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado, o sermão mais famoso da história americana. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje falaremos sobre a história do maior teólogo, filósofo e pregador americano, Jonathan Edwards, que pregou um sermão que impactou tanto a igreja ao arrependimento que elas se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sentindo sendo engolidas pelo inferno. Foi um grande marco na história da igreja. Edwards nasceu em Connecticut no dia 5 de outubro de 1703, o único filho e quinto de 11. Aos 14 anos, ele já era aluno na Universidade de Yale. Ele era um jovem com profundas sensibilidades espirituais. Quando criança, ele construiu pequenas fortalezas na floresta para manter não jogos de colonos e índios, mas reuniões de oração com seus amigos. Ele também estudou biologia e física com paixão e era fascinado pela natureza. Aos 17 anos, após um período de desgosto, ele disse que a santidade foi revelada a ele como uma beleza divina e deslumbrante, uma combinação muito especial de alto intelecto e grande piedade caracterizou toda a sua vida. Durante seu tempo como estudante, ele se opôs à tendência entre os estudantes de se afastar da fé puritana dos fundadores da universidade e correr para um racionalismo elitista. Mas ele nunca se comportou como um fanático. Enquanto estava na faculdade, Edwards leu muito, interagiu com John Locke, Isaac Newton e todo o movimento iluminista. Muitos de seus primeiros escritos foram sobre assuntos científicos. Em 1729, Edwards começou oficialmente seu ministério como aprendiz de seu avô materno, antes de se tornar o único pregador na igreja em Massachusetts. Quando ele tinha 20 anos, ele conheceu Sarah Pierpont, uma jovem devota que inspiraria a própria vida espiritual de Edwards. Eles se casaram e tiveram 11 filhos. Em 1734, a pregação de Edwards sobre a justificação pela fé desencadeou um avivamento espiritual em sua igreja. Em dezembro, houve 6 conversões repentinas. Na primavera, era cerca de 30 por semana. Não foi devido a nenhuma estratégia especial, a não ser uma pregação ardente da palavra de Deus. Edwards manteve um cuidadoso relato por escrito de suas observações e as documentou em seus diários. Além disso, seus sermões mais eficazes foram publicados posteriormente. Esses escritos foram amplamente lidos na América e na Inglaterra e ajudaram a alimentar o Grande Despertar alguns anos depois, durante o qual milhares foram movidos pela pregação do britânico George Whitefield. Em 1741, durante o início de que mais tarde seria conhecido como o Grande Despertar, Edwards contribuiu com talvez o sermão mais famoso da história americana, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este sermão foi pregado em Enfield, Connecticut,
em 1741. Edward, como ministro convidado, presidiu um culto na Ceia do Senhor, em que um número admirável de 97 pessoas foram recebidas como membros comuns. Um visitante que chegou depois do sermão disse que a uma distância de 400 metros podia-se ouvir berros, gritos e lamentos, como os de mulheres em dores de parto, que agonizavam pelo estado de sua alma. Alguns desmaiaram e outros foram tomados de extraordinário chacoalho no corpo. Edward e outros oraram com muito dos seus consternados e levaram alguns a diferentes graus de paz e alegria, tudo exaltando o nome do Senhor Jesus, e exortaram a outros a se achegarem ao Senhor. O tumulto se tornou muito grande quando a audiência foi tomada por gritos, lamentos e dores, dizendo: "O que farei para ser salvo? Estou indo para o inferno. Oh, o que farei por Cristo?" Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comovidos e admiráveis. Várias pessoas ficaram esperançosamente mudadas naquela noite. Oh, que prazer e alegria ver em seus semblantes! 2 dias depois, Edward se reuniu a um grupo de pastores visitantes que estavam tentando propagar o avivamento até Enfield. Edward usava poucos gestos e fazia pouco contato de olhos. Dizia-se que ele parecia estar fitando a corda do sino no fundo da igreja. Apesar disso, seus sermões eram uma combinação de lógica muito clara e intensidade espiritual, que poderia, às vezes, encantar seus ouvintes. No caso de pecadores, diferente de muitos dos seus sermões, ele acrescentou muitas ilustrações vividas. A combinação se revelou poderosa. Graças a este sermão, a sua rápida propagação às igrejas, que em alguns casos eram frias e secas, rapidamente se tornaram congregações apaixonadas por Cristo. Edward insistiu que a verdadeira fé está enraizada no coração, não na razão. Ele defendeu as experiências emocionais do Grande Despertar, especialmente no Tratado sobre Afetos Religiosos, publicado em 1746, uma obra-prima de discernimento psicológico e espiritual. Seus sermões eram altamente intelectuais e tratavam de questões doutrinárias e profundamente teológicas. Edward também influenciou a música sacra, nos dias em que o canto dos salmos era quase a única coisa ouvida nas igrejas congregacionais. Edward encorajou o canto dos novos hinos cristãos, especialmente aqueles compostos por Isaac Watts. Pelos próximos anos, Edward foi um pastor missionário para os nativos americanos em Massachusetts e escreveu vários tratados teológicos. Fascinado pela física newtoniana e ilustrado pelas escrituras, Edward acreditava que a providência de Deus era literalmente a força de ligação dos átomos, que o universo entraria em colapso e desapareceria a menos que Deus mantivesse sua existência. Ao longo de sua vida, Edward manteve o hábito de acordar às 4 da manhã e estudar 13 horas por dia. Enquanto muitos cientistas europeus e clérigos americanos descobriram nas implicações da ciência o impulso para o deísmo, Edwards foi na direção oposta e viu o mundo natural como evidência do projeto mestre, do Deus da Bíblia. Ao longo de sua vida, frequentemente visitava a floresta como um lugar favorito para orar e adorar na beleza e conforto da natureza. Edward tinha 55 anos quando faleceu, mas ele não deixou um pequeno legado, e sim considerado por muitos o maior teólogo da história dos Estados Unidos. E então, meus amados, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos enviados aqui para o canal. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.